do que contar uma palavra sem experiência. Mas Deus é que está no comando de tudo. A cada passo que a gente dá, é Deus que está comandando. Isso é, né? Quando a gente coloca toda a nossa vida ao dispor dele. Glória a Deus. Oh, Santo maravilhoso, Deus. Pai, eu te peço, Pai, fala ao nosso coração nessa noite, Senhor. Fala, Jesus. Pai, que eu seja instrumento teu, Senhor. Meu Deus, se aqui o Senhor me chamou, Pai, e me deu essa oportunidade, Senhor, não foi em vão, meu Deus. Algo o Senhor quer me mostrar, meu Deus, que eu não tenho que viver a minha vida do jeito que eu quero, mas sim, Senhor, do jeito que o Senhor quer, Pai. Então, Senhor, tão somente entrego, Pai, este culto esta noite nas tuas mãos, meu Deus. Amém. Amém. Irmãos, quando eu estava procurando na Bíblia uma palavra e pedindo a Deus discernimento, entendimento da palavra dele, e eu achei uma parte da pregação que eu ia trazer nessa noite. E o diabo, ele vem no momento que a gente está se separando para Deus e quer tentar nos confundir. E eu ouvi aquela voz falar assim: não, mas essa palavra aí, isso aí caberia num culto de jovens. Você vai ser vaiado depois uma palavra dessa, porque se é uma campanha, teria que ser um outro tipo de palavra. E eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, será mesmo? E veio o Espírito Santo e falou: pergunta para os presentes se existe alguém velho demais, experiente demais, que não possa ouvir conselho. Eu falei: meu Deus, tu és lindo, tu és maravilhoso, Pai. Porque, irmãos, quando o pregador diz assim, você tem que ser sensível à voz de Deus, a gente para e fica imaginando assim, até eu mesmo paro e fico imaginando como é ouvir a voz de Deus. Porque na Bíblia a gente vê relatos que o anjo aparecia e verdadeiramente aquele servo de Deus, ele ouvia o anjo falar, mas em alto bom som. Só que se a gente for sensível à voz de Deus, ele fala no mais íntimo do nosso coração, no mais íntimo do nosso entendimento. Oh, meu Deus, tu és maravilhoso, Pai. Irmãos, como Davi é sempre citado aqui no Salmo, né, a maioria dos salmos que a gente lê, né, de Davi. Então a palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa noite, aqui em 1 Crônicas 21, aonde Davi levanta censo do povo, né? Davi de repente decidiu que queria contar o povo. Então a palavra de Deus diz: mas Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi para que fizesse o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos príncipes do povo: ide e fazei o censo de Israel, desde Beceba até Dan, e trazei-me o número deles, para que eu saiba
Disse Joabe: acrescente o Senhor ao seu povo 100 vezes mais, Rei, Senhor meu. Não são todos estes servos de meu Senhor? Para que procuras isto, meu Senhor? Queres que será para pecado de Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Irmãos, neste momento, quando a palavra do rei ela prevalece contra seu servo, naquele momento Davi, por causa do seu título de rei, ele não teve a sensibilidade de ouvir o conselho que o seu servo deu rapidamente. E Joabe teve que ir fazer a contagem do povo de Israel. Então, o que Deus falou no meu coração estava sendo testificado, que não é o cargo ou posição que a gente possa ter, que não possamos ouvir um conselho que venha nos trazer benefício, que em vez de nos afastar da presença de Deus, venha nos trazer para perto de Deus. Não é verdade? Muitos de nós, homens casados, muitas vezes temos dificuldade de ouvir as nossas esposas, que quando está cheia da presença de Deus e vê a gente caminhando para um abismo, tomando uma decisão de cabeça quente, tomando uma decisão que vamos cometer um erro que vai nos trazer consequência para o resto da vida, e a gente, sei lá, por machismo, deixa de ouvir, deixa de, ou até mesmo dos nossos filhos. Um dia lá em casa, Eduarda viu eu e a mãe dela caminhando para o erro, e ela decidiu nos aconselhar. Pensa numa menina que foi valente nesse momento, e Deus, com a mansidão que Ele me deu, eu barrei a minha esposa, que ela não queria ouvir ela. Falei, ela só tem 16 anos, mas vamos ouvir. Vamos ouvir o que ela tem a nos falar. E ela falou: pai, esta amizade que começou como uma amizade de trabalho e agora já está se tornando uma amizade pessoal, vai te trazer problema, não só você, mas a minha mãe também. Porque da mesma forma que essa pessoa vem aqui em casa e ela fala mal das outras pessoas, quem te garante que ela porventura um dia não venha falar mal de vocês, ou quem sabe não já está falando? Irmãos, e naquele dia Eduarda foi grandemente usada por Deus. Não demorou poucos dias, a verdade foi revelada. Eu quase me meti numa confusão tão grande. Ô irmãos, perdão, eu nem pedi para que vocês ficassem à vontade, mas são detalhes. Vão se acertando aí. Então, eu pude perceber que não importa a idade que a gente esteja, não importa a posição social que conquistamos, porque se pedimos a Deus numa campanha como essa, Deus, Pai, eu quero ser rico, eu quero
Eu quero conquistar, Senhor. Eu quero honrar o Teu nome com as minhas conquistas, ajudar pessoas, trazer benefício a pessoas que estão necessitando de ajuda. E aí Deus te dá riqueza, grandes riquezas, porque Ele é o Rei, Ele é o dono do ouro e da prata. E aí, depois que você tem essas riquezas na sua mão, você mais não olha para a necessidade de ninguém. Porque, eu agora sou rico, eu não posso andar mais como carro. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que ser rico é errado. Eu almejo ser rico, porque eu sou filho do Rei. E Ele promete todo dia, né? Que aquele que é fiel a Ele, Ele vai suprir não só as necessidades, mas grandes riquezas teremos por causa da nossa fidelidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Que a gente tem sim, é certo pedirmos a Deus, sabermos pedir a Deus, mas também temos que ter a sensibilidade de continuar ouvindo a voz dEle, de não fechar os nossos ouvidos e nem os nossos olhos para o que Deus está nos mostrando ou nos falando. Oh Deus maravilhoso. Irmãos, então Joabe saiu para fazer a contagem do povo, como foi falado aqui. Portanto saiu Joabe e percorreu todo o Israel, e voltando para Jerusalém, e deu a conta do recenseamento do povo a Davi. E havia em todo o Israel 1.100.000 homens capazes de manejar as armas. E de Judá eram 470.000 homens que manejavam a espada. Entre estes não foram contados os levitas, nem os filhos de Benjamim, porque a ordem do rei era abominável a Joabe. Para você ver, irmãos, a atitude de um rei. Quantas vezes Davi tinha que ir para a guerra enfrentar o exército inimigo, e ele chamava o sacerdote para que fosse até a presença de Deus e consultasse a Deus se ele podia, se era momento dele enfrentar aquele exército. E Davi se esqueceu desse detalhe tão importante. Por quê? Davi, naquele momento, ele se encheu o ego da posição a qual ele tinha, né, que era a posição de rei. Então aquilo deixou o seu ego, né, cheio. Não, eu sou o rei, Joabe. Você tem que me obedecer. Vai e conta o povo. Eu quero o número do povo. Irmãos, naquele momento Davi tirou toda a fé que ele tinha no poder de Deus, do Deus que mandou ungir ele a rei, do Deus que fez ele ganhar inúmeras guerras,
que fez Davi vencer grandes exércitos. A gente vê muitos relatos do povo de Deus sair com um número tão pequeno de soldados e vencer exércitos numerosos. Mas tudo o que? Através da obediência e Deus honrar, Deus livrar eles do laço da morte naqueles dias de guerra. Então, irmão, o que eu quero passar, não só para mim, essa experiência que a Bíblia nos dá, mas para todos aqui presentes, é que venhamos ser sensíveis à voz de Deus, que venhamos ter cuidado no que podemos fazer com a nossa vida, porque através desse erro que Davi cometeu aqui, ele trouxe uma consequência muito grave para seu povo, para si mesmo. Porque quando a gente peca, quando a gente erra, não pense que Deus vai deixar passar tempos. Deus é o Pai que corrige imediato, e Deus corrigiu Davi imediato. Deus não esperou muito tempo, porque o que Davi fez foi muito grave. Ele acendeu a ira de Deus contra o povo de Israel, por não confiar em Deus naquele momento. Porque ele estava confiando que no número do exército que ele podia encontrar em Israel. Santo, exaltado seja o teu nome, Pai. Irmãos, nós que somos pais de famílias, você vê que Deus, como eu falei aqui, corrigiu Davi imediatamente. Porventura, quando você vê seu filho errando, não deixe o tempo passar. Não deixe, não ignore o erro que ele está cometendo. Corrija-o imediatamente, que você pode salvar seu filho do mundo das drogas. Você pode salvar seu filho de perder até a própria vida. Mas se fecharmos os olhos, não, depois eu falo com ele. Eu já tentei uma vez fazer isso, mas Deus me chamou para o canto e falou: corrija agora, imediatamente, porque senão você vai se arrepender por resto da sua vida. E é bom, irmãos, quando Deus fala com a gente, porque a gente não se enche de ira, a gente vai com a razão. E o filho, quando vê o pai não falando com ira, mas com a razão, ele reconhece que está errado, seu coração se aquebranta, e ali você vê você novamente conduzir seu filho ao caminho que deve andar. Então, que venhamos ficar atentos, porque assim, fora da nossa salvação, que é o bem mais precioso que podemos buscar na nossa vida, aqui na terra é a nossa família. Porque uma família destruída, olha, é guerra. É guerra. É guerra que ninguém tem pai. O pai não tem paz, a mãe não tem paz, os próprios filhos não têm paz. Então, que venhamos ficar atentos à questão das nossas famílias também. Porque Deus emprestou a nós, a cada um, filho, esposa, porque não temos nada. Tudo que temos é de Deus. É só um empréstimo, é só para a gente administrar aqui na terra. E se você
você administrar mal a sua família, certamente você vai administrar mal a riqueza que você, porventura, está pedindo no seu pedido aí nessa cartinha. Vai administrar mal a casa que você está pedindo. Mas quando você é um pai de família, organizado, bom administrador da sua esposa, dos seus filhos, você certamente, no dia que Deus colocar algo grande para você administrar financeiramente falando, você também vai saber administrar. Você vai saber investir tudo aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Davi teve que escolher entre os castigos que Deus propôs para lhe dar por causa do seu pecado. E para a sorte de Davi, ele teve a oportunidade de fazer essa escolha. Porque não é todo tempo, irmãos, que cometemos o pecado e Deus nos dá essa escolha. O castigo já vem logo em seguida. Então Davi teve a escolha. Como diz aqui, Davi escolhe o castigo. Também isso desagradou a Deus pelo que castigou Israel. Então disse Davi a Deus: pequei gravemente ao fazer isso. Peço-te que perdoes a falta de teu servo, porque procedi muito loucamente. Irmãos, um bom que Davi tinha uma qualidade. Ele era humilde e reconhecia seu erro imediatamente. É um outro ponto muito importante que temos que ter, irmãos. Humildade para reconhecer os nossos erros. Humildade e reconhecendo esse erro. Se foi um pecado que cometemos contra alguém, a gente tem a capacidade e a humildade de chegar nessa pessoa e pedir perdão. Porque a palavra de Deus diz que se tivermos algo contra alguém, ou um irmão contra a gente, até uma oferta que a gente vem colocar no altar, ela não é recebida. Temos que primeiro fazer esse conserto. E quantas vezes, porventura, temos deixado o tempo passar, e temos algo a ser consertado, e colocamos oferta, colocamos dízimo no altar, e não estamos vendo o retorno. E se não está vendo o retorno, está tendo algo errado. Porque Deus não é homem para que minta ou para que se arrependa do que Ele promete. Se Ele prometeu que Ele abriria as janelas do céu e derramaria bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, Ele vai derramar. Mas as nossas mãos têm que estar limpas. A nossa consciência, o nosso coração tem que estar limpo diante de Deus. Porque, irmãos, como foi falado aqui em outra pregação, toda vez que você tem algo contra alguém e você vai dormir, aquela
aquela pessoa está lá com você. Porque é na hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro que vamos pensar nela, se perdoamos, se não perdoamos, se ela tinha razão ou se nós é que tínhamos razão. Então temos que ter cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado com isso, porque é grave. Irmãos, eu nunca nem falei isso aqui. Eu conversei isso com o pastor Marcos uma vez no discipulado. E eu estava passando, eu digo que estava passando porque eu creio em Deus que tudo já foi resolvido. Eu estava passando por algo no meu trabalho tradicional que eu tenho, que é o trabalho de vigilante. E veio, como todos estão sabendo, tudo quanto é órgão está fazendo corte de funcionários. E olha, eu trabalho na Justiça Federal há muitos anos, aproximadamente, se eu não me engano, há 20 anos. E nunca me passou pela cabeça que um dia isso ia chegar até nós. Para você ver que não sabemos o dia de amanhã. E de repente começou o zum, vai cortar, e o número era grande. E eu falei, meu Deus, eu naquele momento, e quando eu vi alguns nervosos, alguns preocupados com o que ia acontecer, eu digo, Pai, Tu sabes a minha fidelidade, Tu sabes o meu deitar e o meu levantar. Que o Senhor, a minha oração foi que o Senhor faça justiça, começando por mim. Porque, irmãos, quando a gente pede justiça, pode assegurar que Deus vai começar por nós. Porque se formos injustos em algum momento, Ele vai fazer essa. Quando você for pedir justiça, peça seguro do que você está pedindo. Porque Deus começa a justiça pela gente. E eu falei a Deus, juntamente com a minha esposa, com as minhas filhas, orando de noite. Eu digo, Senhor, está em Tuas mãos, faça justiça. A começar por mim. Porque, irmãos, se de alguma forma está escrito, estivesse escrito que eu perderia aquele emprego, eu podia espernear de qualquer forma. Deus ia fazer justiça na minha vida. Certo que depois de corrigir essa justiça na minha vida, eu creio que Deus é poderoso, que a porta que Ele abre, homem nenhum fecha. E se Ele fechar, homem nenhum também abre. Porque é Deus quem comanda tudo. Porque nós só apenas projetamos, mas quem realiza é Deus. Não é verdade? Mas Deus queria me mostrar uma coisa naquele momento. Deus queria me mostrar que eu estava usando o meu salário de forma errada, usando mal. Eu não estava sabendo administrar o que eu ganhava. E há muito tempo eu vinha almejando mesmo. Eu digo, meu Deus, das minhas vendas eu já consegui. Que eu tinha uma vontade grande de, da mesma quantia que eu dizimasse, eu ofertasse. Irmãos, e todo produto que eu vendia, que eu vendo, eu consegui. Essa libertação, eu consegui fazer isso. Mas do meu salário do tradicional eu não conseguia. O diabo fazia eu me enrolar tanto em tanta conta. Eu fazia tanta conta, quando eu olhava,
Só Deus. Aí dava ali uma oferta de R$100, mas Deus sabia do que estava no meu coração. E naquele momento Deus me mostrou, tá vendo? Que se você ofertar na minha casa, nada vai te faltar. Irmãos, por fé de Deus, que quando eu tomei a decisão, eu digo: é agora. É agora. Tomei a decisão de fazer isso. O diabo veio falar comigo, me impedir que eu tomasse aquela posição. Mas você não vai nem esperar falarem para você que realmente você vai ficar, que seu emprego está garantido. E aí Deus me fez ir lá no YouTube, e eu do nada cliquei no vídeo e tinha um pastor falando de algo idêntico, e Deus me confirmou: meu filho, vai nessa tua fé, eu sou contigo. Irmãos, aí me veio 13º salário, férias, venda de produto, e eu tomei essa decisão e fiz perfeitamente. Deus ordenou. Aí mês passado, aliás esse mês, eu voltei das férias. Aí o diabo disse: agora eu quero ver. No muito você foi fiel. Vamos ver agora no pouco. Irmãos, pensa no mês difícil que foi o mês de janeiro para mim, no início. Eu saía, eu não vendia nada, e eu projetei: caramba, eu vou arrebentar nessas férias. Eu não vou viajar, mas eu vou vender tanto. Mas eu dou glória a Deus por isso. Porque mais uma vez eu consegui ser fiel, honrar o meu propósito, a qual eu não fiz com homem. Pastor Marco não me pediu que eu fizesse isso. Eu fiz eu e Deus. Falei para minha esposa: você pode até achar que é loucura, mas é a minha fé. E eu vou firme com Deus nessa minha fé. Então, queridos, não se amorfine. Se você é fiel a Deus, creia, Ele tudo fará na sua vida. Seja fiel, que Deus vai te dar grandes respostas nessa campanha.